ações da Petro e a redução de imposto que pode gerar aí consequências para as ações, para a inflação e para o mercado futuro de juros. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Vocês investem nas ações da Petro? Eu vou sortear um livro O Príncipe e uma garrafinha da Levante para participar. Basta comentar, o resultado sai na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no meu Instagram, nos Stories. Então aproveite para me seguir lá, o link está aqui embaixo. E vamos lá, né, pessoal? Ontem à noite o governo anunciou uma medida, né, para zerar uma boa parte de impostos que incidem sobre os combustíveis e quais as consequências para as ações da Petro e para o mercado em geral, né? A gente tem uma consequência direta aqui no mercado de juros, no cenário nosso, na inflação, mas vamos começar a analisar o porquê isso aqui é tão importante, né? Porque essa medida é importante dado o cenário. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o movimento, né, de alta generalizada do petróleo. Então, quando a gente olha para o petróleo, né, peguei esse gráfico aqui de 5 anos, ele é acima dos $120, e aí a gente olha aqui, né, do período pré-pandemia, estava sendo negociado aqui muito próximo a 60, 70 dólares no momento da pandemia, né, desmoronou, foi abaixo dos 30 e aí ele explodiu. E o que isso aqui tem de tão importante? Bom, o preço dos combustíveis aqui no Brasil e no mundo inteiro, né, tá balizado no preço do petróleo. Afinal, é a partir dele que é produzido, né? Então, é a referência e ele acaba determinando o nível de preço dos combustíveis, tá? Então, esse aumento forte aqui no preço do petróleo tem como consequência direta o preço dos combustíveis, generalizado, né, não só aqui. Isso foi agravado não só pelo movimento pós-pandemia, né? Em um momento ali a produção foi reduzida porque não sabia o que ia acontecer no futuro. Depois disso, a retomada econômica forte. A OPEP operou, né, viu que a demanda cresceu e não acelerou um crescimento forte ali do lado da oferta também. Isso ajudou o aumento dos preços. E agora, né, a gente está vivendo em 2022 uma guerra na Rússia, né, com a Ucrânia. E ali tem uma consequência grave para o preço, né, para o nível de preço do petróleo. Então tudo isso fez o mundo viver um grande problema com o aumento do preço do petróleo, e o petróleo, né, tem uma relevância muito grande na cesta de custo de vida das pessoas, né? Isso impacta diretamente a inflação. Então, esse é o primeiro ponto que tem que estar claro na cabeça de todo mundo, né? O que aconteceu, por que o petróleo está num nível tão alto. A gente também tem um problema de oferta no mundo, né? Assim, cada vez mais está difícil aprovar um projeto de extração de petróleo, né, de commodities em geral. Isso também dificulta e acaba atrapalhando, né, o nível de preço. Além disso, né, pessoal, o que mais que a gente precisa saber? Bom, do lado da Petro, quando a gente olha para a Petro, né, peguei esse gráfico do início do ano para cá, que a gente vê o Ibovespa subindo quase 6%, Petro subindo 5,5%. Com a porrada toda que o petróleo deu, a Petro não conseguiu acompanhar esse movimento, tá? Então tem um outro ponto que é importante nesse momento aqui, com essa decisão do governo, né, ou essa medida do governo, que deve ajudar e beneficiar. Por quê? O mundo inteiro surfou essa alta do petróleo, mas aqui ficou esse ruído, né? Por quê? Porque o preço subia, as pessoas começavam a contestar, né, a política de preços. A política de preços também não era repassada de maneira rápida, né, como se previa, então tinha muito barulho ali, o investidor ficou receoso, não sabia se ia acontecer o repasse ou não, troca de comando, muitas dúvidas em relação à política, e isso gerou essa defasagem, que depois eu vou mostrar aqui para vocês, das ações da Petro em relação a outras empresas de petróleo no mundo, tá? Então esse é um outro ponto importante. E aí quando a gente vem, o que aconteceu aqui, né? Tivemos de fato uma medida que reduz, né, uma carga tributária, ou deve reduzir aqui. Então o governo anunciou que vai reduzir, né, que vai compensar os estados que zerarem o ICMS, que estava sendo limitado ali a 17% sobre diesel e gás de cozinha. Diesel tem um efeito forte sobre a economia, né? Pensa do lado logístico, é tudo utilizado diesel, além de inflação, e também que vai reduzir, né, o lado dele do ICMS para gasolina e etanol, tá? Então essa é o anúncio aqui da medida. E agora vamos entender quais são as consequências
para os ativos. Bom, como consequência direta, né, que a gente pode olhar para o mercado, se o governo está compensando os estados, né, de alguma forma tem um custo fiscal e vai ter um impacto do lado fiscal do governo. A gente está falando aqui num número que fica entre 25 e 50 bi, não é o final do mundo, mas tem sim um ponto negativo aqui. Quando a gente olha, né, para o superávit primário de 2021, então dos estados, a gente viu um crescimento forte, né, cresceu 91%, atingiu 124 bilhões de reais, então o número foi recorde, em função do crescimento, né? Quando a gente fala de superávit primário, a gente está falando aqui, né, da arrecadação menos as despesas, ex custo financeiro. Isso cresceu fortemente em função também do aumento da arrecadação vinda de combustíveis. Tá? Então teve um aumento dos combustíveis, o imposto é um percentual do preço, então isso acaba multiplicando, né, a arrecadação. Então tem um fator importante que é a melhora que nós tivemos em 2021 da arrecadação em função do preço dos combustíveis, em 2022 consequentemente também. Tá? Então quando a gente olha para esse ponto aqui, é um ponto importante, tem um impacto no fiscal, mas não é o final do mundo. E isso tem consequentemente um impacto nos juros futuros, né? E no dólar. Hoje a gente viu o dólar subindo um pouco como consequência desse receio fiscal, mas quando a gente começa a olhar para as consequências da Petro, né, a gente vê uma melhora, a gente pode ver aqui uma liberação, um destravamento de valor para as ações. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês que compara, então está aqui Ibovespa, né, e as ações da Petro, e aqui estou colocando Chevron e ExxonMobil. O que a gente vê? As duas petroleiras, né, americanas dando porrada, subindo 68% e 53%, enquanto a nossa, né, aqui ficando praticamente parada, não conseguiu captar essa alta. E aí, o ponto específico, né, que a gente fala é essa questão da política de preços. Né? A Petro, na minha visão, seria uma das ações mais baratas da Bolsa. Ela é, né, quando a gente coloca uma sensibilidade de EV, EBITDA versus o preço do petróleo, o que deve ser, né, projetado. Entretanto, o grande medo do investidor é se de fato isso aconteceria e vai acontecer nos próximos anos. E a gente vê esse grande gap aqui. Então existe um receio em relação às ações da Petro, que elas deveriam andar, né, mas não andam em função da política de preços e desse dado momento, né, de 2022, e também do lado das eleições, tá? Mas o que eu vejo nesse momento? A medida, de alguma forma, né, não tem como não machucar nenhum dos lados. O que tem o impacto negativo é do lado fiscal. No curto prazo, um impacto negativo no dólar e nos juros, mas eu acho que é muito pequeno. O outro ponto positivo é do lado da inflação, né? Então a gente deve ver um impacto bem positivo, provavelmente mais de 1%, se todas essas reduções de fato acontecerem. Então é mais um ponto importante, né? Porque a redução da inflação acaba ajudando todo o resto. Mas o principal, o maior ganho aqui que a gente deve ver é para as ações da Petro. Eu já falei bastante das ações da Petro, eu gosto bastante, eu acho descontado. Eu não invisto em estatal, coloquei algumas regras dentro da minha política de investimento, por exemplo, que eu não estou mais posicionado em estatal, mas para quem olha, para quem gosta, a gente vê aqui um baita no valor. Mesmo com o nível de petróleo abaixo desses $120, a Petro é extremamente barata, porque ela não surfou toda essa alta que aconteceu nos últimos meses, e essa medida, de alguma forma, tira aquele risco, né, de intervenção direta na Petro, de fazer a Petro reduzir preço quando ela não deveria reduzir. Né? Então, foi feito o quê? Entre aspas, um ajuste fiscal, uma redução tributária, e a Petro, né, nesse momento, nessa minha visão, foi ela que saiu vitoriosa com essa medida, tá certo, pessoal? E como eu falei, né, tem sorteio de livro e garrafinha. Aproveite e vai para o meu Instagram, todos esses gráficos e tabelas estão no meu canal do Telegram, então o link está aqui embaixo, aproveita para entrar lá. Além disso, deixei um relatório aqui com a agenda de dividendos de junho da Levante, tá? Então, só baixar, é gratuito. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.